Olá, seguidores! O que o estrelato tem a esconder sobre a vida pregressa de quem hoje é uma celebridade? Será que toda a sujeira que existe na história de alguém merece mesmo ser jogada para debaixo do tapete? E quando tudo acontece de pior no núcleo familiar, que marcas isso pode deixar em quem hoje é conhecido internacionalmente? Como será que hoje em dia é lembrado tudo de horrível que foi vivido antes da fama por Demi Moore? Falando um pouco sobre a atriz Demi Moore, seguidores, hoje em dia com 61 anos de idade, devemos salientar que ela é uma das atrizes mais famosas de Hollywood. Porém, a sua história de vida é algo capaz de nos fazer parar e pensar. Será que aquela máxima que diz que depois da tempestade vem a bonança se aplica à vida de Demi Moore? Vejamos. Ainda adolescente, Demi Moore teve a sua virgindade vendida pela própria mãe. E muito tempo depois, mesmo já se tornando uma celebridade, a vida da atriz ainda estava embaraçada com mágoas, traições, vícios e polêmicas. Segundo Demi Moore, existem feridas que não podem ser cicatrizadas. E é justamente a história dessas feridas, seguidores, que eu vou relatar aqui no vídeo de hoje para vocês a partir de agora. De acordo com a sua biografia no Inside Out, Demi Moore conta que seus pais eram alcoólatras, se traíam mutuamente e brigavam com muita frequência, vivenciando as mais diversas tentativas da mãe em querer tirar a própria vida. Demi Moore lembra que tentou salvá-la diversas vezes de situações como essas, e que aquele era um dos momentos de sua infância mais comum na sua vida. Como se não bastasse isso, Demi Moore lembra que também teve a sua virgindade negociada por sua mãe. A atriz foi abusada por um valor de $500, o equivalente a R$2.000, na época de seu pai ter abandonado a família, e o agressor chegou a ironizar a situação para a jovem lhe perguntando o seguinte: como você se sente em ser prostituída pela mãe por $500? E não demorou muito, seguidores, para que Demi saísse de casa. Em seguida, ela conheceu Fred Moore em um bar. No entanto, um fato que chamava a atenção era de que ele era 12 anos mais velho do que ela. Além disso, ele também era casado quando começou o seu relacionamento com Demi. Tempos depois, ele se divorciou para se casar com Demi em 1981. Desde então, Demi adotou esse sobrenome. O casamento durou apenas 4 anos e, segundo Fred, a atriz era uma pessoa carente com uma necessidade obsessiva de ser querida e amada. Devido ao seu casamento com Fred, Demi também deu seus primeiros passos no mundo do entretenimento, onde passou a modelar, pousar para uma capa de revista adulta também. E assim, ela se tornou celebridade cerca de um ano depois. E a partir desse momento, ela passou a se chamar Demi Moore. O fato, seguidores, é que os acontecimentos na infância e na adolescência de Demi Moore refletiram a sua personalidade na vida adulta mais tarde. E isso pode ser visto com notoriedade no início da sua carreira como atriz, quando Demi Moore acabou ficando viciada em álcool e também em substâncias ilícitas. A situação da Demi Moore estava tão crítica que ela chegava nos estúdios da produção
de St. Elmo's Fire, a qual participava, completamente alterada por conta desses dois vícios. Assim, o diretor da produção na época lhe deu um ultimato: se Demi Moore chegasse alterada onde trabalhava, seria demitida. Assim, Demi Moore entendeu o recado e prometeu ao diretor que cuidaria do problema e se internou numa clínica psiquiátrica de reabilitação na sequência. Durante o trabalho que fez em St. Elmo's Fire, Demi Moore ficou noiva de Emília Esteves, uma das grandes estrelas da época, mas, no entanto, durante a estreia de um dos filmes de seu parceiro, Demi Moore conheceu Bruce Willis quando tudo mudou. Em sua biografia, Demi escreveu: Bruce era tão galante, a sua maneira turbulenta, um verdadeiro cavalheiro. Emílio notou os olhares de Bruce para Demi e disse a ela: ele está dando em cima de você como um terno barato na chuva. E Emílio Esteves estava certo. Demi contou que, no caminho para casa, a limusine de Bruce parou ao lado do carro dela. Ele saiu do teto solar com seus amigos e acenaram para ela, chamando-a pelo nome. Isso a fez terminar seu noivado com Esteves e se casar com Bruce logo depois. Bruce Willis não perdeu tempo para pedir Demi Moore em casamento. Durante uma viagem a Las Vegas, os dois caminhavam entre as mesas de pôquer de um cassino quando o ator se virou para ela e disse: precisamos nos casar. Em seu livro, Demi Moore relatou o seguinte: estávamos brincando sobre isso no voo para lá, mas de repente não parecia que ele estava brincando. Eles realizaram uma cerimônia modesta no mesmo fim de semana na sua suíte. E depois de 30 dias houve um casamento maior e mais glamouroso. Após 9 meses desse acontecimento, vem ao mundo Rumer, a filha mais velha do casal de atores. Em sua biografia, Demi Moore fala sobre o seu divórcio com Bruce Willis. Depois de 11 anos de vida em comum, em 1998, os rumores de que o relacionamento dos dois não ia bem vieram à tona. E depois, Demi Moore confirmou que os boatos eram verdadeiros. Muito antes deste ano, em 1991, Bruce havia surpreendido a atriz com a revelação de que em Las Vegas não tinha certeza de que queria se casar com ela. Além disso, Bruce também exigiu que a esposa ficasse em casa com as filhas em vez de filmar e ameaçou que, se ela não fizesse, o casamento seria prejudicado. Bruce disse a ela que se ela saísse para fazer filme, não daria certo. Demi Moore contou que, embora sua carreira florescesse, sua vida era bastante miserável. Após se divorciar de Bruce, Demi afirmou que o ator ansiava por emoção e novidade. Ela descreveu a situação em detalhes, alegando que Bruce queria fazer o que tivesse vontade, que era algo comum para um homem de 36 anos na época, sendo ele uma celebridade. O divórcio foi finalizado cerca de 2 anos após o anúncio da separação e de forma amigável. Tão amigável que o próximo parceiro de Bruce Willis e Demi Moore seria o ator Ashton Kutcher, onde eles se tornaram bons amigos e alguns anos mais tarde, Ashton e Demi Moore também se tornaram marido e mulher. Demi e Bruce se divorciaram de uma forma amigável. E sobre o divórcio, Demi Moore comentou o seguinte: é uma coisa engraçada de dizer, mas estou muito orgulhosa do nosso divórcio. Acho que Bruce estava com medo no início de que eu dificultasse nossa separação e expressasse a minha raiva e tudo o mais. A bagagem que eu tinha do nosso casamento ao obstruir o seu acesso às crianças, que eu recorreria a todos aqueles estratagemas que casais divorciados usam como armas. Mas eu não fiz isso, e ele também não. Em 2003, quando Demi Moore estava com 41 anos, ela começou a namorar Ashton Kutcher, que na época estava com 25.
Após 2 anos de namoro, os dois se casaram e Bruce Willis estava entre os convidados do casamento da ex-mulher. No começo, pelo menos, foi bom. Com Ashton, Demi Moore afirmava o seguinte: é como se eu pudesse voltar no tempo e experimentar ser jovem com ele, muito mais do que eu jamais fui capaz de experimentar quando estava realmente com 20 anos. Da parte de Ashton, ele também deixava post-its românticos com palavras doces, inclusive escrevendo que ela era mágica e que ele acreditava nela. O casamento de Demi Moore com Ashton Kutcher aos poucos foi se deteriorando. Demi afirmou em seu livro que ele a forçou a ter relações sexuais entre 3 pessoas, incluindo ele, e a certa altura começou a atraí-la, justificando que o fato de que eles fizeram sexo a 3 permitia que ele ficasse com outras mulheres sem ela também. Na autobiografia, a atriz diz que o ex-marido com quem ela foi casada por 8 anos foi quem propôs isso a ela, e que a sua decisão na época havia sido um erro, pois ela queria mostrar a ele que ela era uma mulher incrível e divertida também. Só que ela não conseguiu. Demi Moore tentou engravidar de Ashton Kutcher e até mesmo conseguiu, porém na sequência ela sofreu um aborto espontâneo. Demi Moore chegou até mesmo a se culpar pelo que aconteceu, acreditando que tinha algo a ver com o seu vício com as bebidas e o cigarro. Depois disso, o casal aparentemente concordou em usar um doador de óvulos, mas essa ideia não vingaria por muito tempo, pois Ashton desistiu da paternidade. O Ashton Kutcher levou a Demi Moore de volta aos vícios 20 anos depois da atriz ter parado de beber. O ator não acreditava que o vício em álcool fosse algo tão real. Ela sentiu necessidade de agradá-lo e, depois de um copo e outro, acabou ficando viciada novamente. Quando isso aconteceu, Ashton Kutcher ficou bravo com ela. Para vocês entenderem melhor, seguidores, o Ashton Kutcher tirou uma foto da Demi Moore com a sua cabeça recostada no vaso sanitário certa ocasião. E depois que Demi Moore estava completamente mergulhada em seu vício, e mostrou a tal foto para ela no dia seguinte. Quando Demi Moore viu a foto, ela encarou tudo como se fosse uma piada bem-humorada na época, mas na verdade tudo aquilo não passava de uma grande vergonha. Em 2013, Demi Moore se divorciou de Ashton. No entanto, a separação a deprimiu e a afundou no alcoolismo. Na época, suas filhas pararam de falar com ela, pois sentiam que a mãe dava atenção apenas ao marido Ashton Kutcher. Hammer mencionou uma vez o que ela e suas irmãs sentiam em relação a isso, dizendo que elas não eram suficientes para a mãe. Quando perceberam que Demi voltou a usar drogas e a beber, eles esperavam poder ajudá-la por conta própria, mas sem sucesso. Hammer explicou o seguinte: eu queria que ela me mostrasse e provasse que sou importante o suficiente para ela ficar sóbria. Quero que me mostre que estar na minha vida vale mais do que qualquer droga, qualquer cara, qualquer coisa. O amor de mãe e filhas foi reestruturado e Demi Moore se tornou ainda mais próxima delas, de Bruce e da atual esposa dele, na época da grande crise sanitária mundial. No entanto, uma notícia intensificou mais a atenção de Demi Moore para sua família: o diagnóstico de demência de Bruce Willis. A atriz se mudou para a casa de Bruce, onde ele vive com a sua atual esposa, Emma Hemming, para ajudar a cuidar dele. As pessoas de fora da família estranharam o fato de Demi se mudar para a casa do ex-marido e conviver com a atual esposa dele, dizendo que iria ficar morando ali até o fim. Porém, quando a doença de Bruce Willis se tornou pública, tudo aquilo começou a fazer sentido. O fato, seguidores, é que Demi Moore, depois de alguns anos afastada das telas do cinema, ela voltou.
quando mais jovem estrelou alguns filmes como Proposta Indecente, Striptease e também o filme que a consagrou como atriz, na minha opinião, o aclamado Ghost. Ela nunca ganhou um Oscar na carreira profissional dela e agora concorreu novamente com o filme A Substância e perdeu juntamente com a nossa Fernandinha Torres aqui no Brasil. Porém, tanto Fernanda Torres quanto Demi Moore ganharam mais visibilidade depois da noite da última entrega do Oscar. Demi Moore tem sido uma rocha para sua família, não apenas para suas 3 filhas com Bruce Willis, como para o próprio ator e a sua atual esposa também. Todas essas pessoas atualmente precisam do apoio de Demi Moore e ela está sendo incansável ao apoiá-los. E segundo as próprias palavras de Demi Moore, ela não vai embora daquela casa até que chegue o último dia de vida do seu ex-marido. Pois eu acredito, seguidores, que somente uma mulher altruísta como Demi Moore está sendo uma verdadeira guerreira ao disponibilizar 24 horas do seu dia aos cuidados especiais que ela está dedicando ao seu ex-marido Bruce Willis. E agora, seguidores, vamos às perguntas do vídeo de hoje. Número 1. Será que Demi Moore seria capaz de perdoar a sua mãe por tudo o que passou antes da fama? Número 2. Na opinião de vocês, a recaída ao vício de Demi Moore se deve ao fim do seu casamento com Ashton Kutcher ou ao aborto que sofreu? Sim, não. Por quê? Deixem as suas opiniões nos comentários. Vamos interagir, porque aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora eu vou navegar pela internet em busca de novos casos para trazer ao canal. Façam seus comentários sempre educadamente, deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos. Ativem o sininho para receberem as notificações de novos casos que eu trouxer ao canal e me visitem na rede social vizinha, cujo endereço aparece escrito aqui embaixo. E até o próximo vídeo.